Esferas da Vida, apoio cultural, Porta-Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides, Escola Espírita de Araraquara, Apadrinhe, Estrutel, Estrutura Metálica, Óticas Fabrilém, a fábrica da sua lente. Funerária Bom Jesus, cuidando carinhosamente do silêncio da vida. Mercatudo, Casas André Luiz, Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimento. De acordo com as visões materialistas sobre a relação mente-cérebro, é o cérebro que produz a mente. E quando o cérebro para, não deveria haver vida mental, nem consciência, muito menos memória. Mas e quando as pessoas relatam terem memória e consciência de um período em que o cérebro não estava funcionando? Hoje é dia de EQM. Falaremos sobre as experiências de quase morte. Prepare-se, o Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Transmitido pela TV Cultura Paulista, pela Rede Amigo Espírita e pela TV Mundo Maior, um olhar sobre a doutrina espírita começa agora. No programa de hoje, recebemos Patrícia Cristina Ferreira dos Santos. Tem 39 anos, é arquiteta, urbanista, trabalha como gestora comercial, é araraquarense e vai contar a sua experiência de quase morte que teve no parto da sua segunda filha, Sofia, né? Pura emoção essa história hoje aqui no programa. A gente fica muito feliz, Patrícia, por recebê-la hoje aqui no Esferas da Vida para contar a sua história. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade e eu espero contribuir muito. Tenho certeza que sim. E a gente também recebe Mona Lisa Silva, que é professora adjunta no curso de graduação em enfermagem da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Ela é mestra em enfermagem pela mesma universidade e atualmente é pesquisadora. Finaliza o doutorado no NUPS, que é o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, orientada pelo professor Dr. Alexander Moreira Almeida. Ela tem a pesquisa da professora, né? É sobre saúde e espiritualidade com ênfase para as experiências de quase morte e também experiências espirituais. Professora Mona Lisa, é uma alegria também e uma honra tê-la aqui conosco no Esferas da Vida. Olá a todos, Priscila, Patrícia, né? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite. Eu fico muito feliz por estar aqui hoje, né? Nessa proposta de conversarmos um pouco sobre um tema que eu costumo dizer que é bastante relevante, traz muitas inquietações e desafios, né? Para nós enquanto pesquisadores e também profissionais de saúde. E antes da gente entender profundamente o que a academia, o que a ciência, os pesquisadores estão aí, né, direcionando sobre as EQMs, a gente começa com uma EQM, com a sua vivência, Patrícia. Conta pra gente, em detalhes, como que foi a sua experiência de quase morte. Ok, Pri, vamos lá. A história começa até um pouco antes do parto, tá? O meu sobrinho, ele algumas vezes, repetidas vezes, passava a mão na minha barriga quando grávida e falava que eu ia morrer no parto. Então isso trazia um pouco de inquietude para a gente, todos ali da família que ouvia ele falar isso, e ele falava, não, a Sofia vai nascer bem, mas a tia vai morrer. E coisas de criança, né? Às vezes desenho, enfim. E algumas vezes nós ficávamos bravos com ele, ele falava assim, para de falar isso, Matias, para, né? Não vai acontecer nada. E também explicava para ele, né, que a maternidade ela é linda e gera vida, né? É diferente de você dar à luz e morrer. Então a gente tinha muito cuidado e muito amor em explicar tudo isso para ele. Bom, a Sofia ela foi planejada para nascer dia 23 de outubro, então eu programei para ter uma cesárea e foi dia 23 de outubro de 2016, um domingo, tá?
E na noite que antecedeu o dia do nascimento da Sofia, eu sonhei que eu ia morrer durante o parto. Então teve essa questão do sonho. E acordei muito chateada, acordei com medo, e acordei falando para casa toda, né? Nossa, eu tô com medo, eu tô aflita. O sonho foi tão real, sabe? E um pouco desesperador, na verdade. E aí minha mãe foi muito acolhedora e falou: filha, você só tá com medo por conta de que você vai ter o bebê, de que chegou o dia, né? Então junta a ansiedade, o medo. E a gravidez tinha sido a gravidez ótima. Perfeita, maravilhosa. Eu sou meio que viciada no trabalho, então eu trabalhei insanamente até ali o último dia. No sábado eu estava mandando e-mail, organizando vida para poder sair de licença maternidade. Então eu trabalhei até o último momento e muito saudável. Então eu engordei muito pouco na gravidez da Sofia. Eu estava plena. Foi um momento de vida muito pleno, né? Durante, na verdade, a minha vivência, eu curti muito a gravidez. O meu momento de vida era um momento muito pleno, muito gostoso. E eu, na verdade, tive um pesadelo, sabe? Claro. E comentei isso. Minha mãe me acolheu e falou que foi uma questão mesmo de ansiedade, vai dar tudo certo. A Sofia nasceu em São Paulo, na maternidade Santa Joana, tá? E toca nós para a maternidade. E lá na maternidade nos permitia, por exemplo, levar champanhe para a maternidade, uma maternidade moderna, né? E a gente foi preparado, todos fomos preparados para uma celebração. Uma grande festa de nascimento. Uma grande festa, A Sofia ia nascer, era um evento. Era um evento, assim, para minha família, e ela muito desejada, muito, muito, muito desejada. Fomos nós para o nascimento da Sofia. Fui maquiada, gente, sabe? Eu queria as fotos, eu queria viver aquele momento plenamente, sabe? São detalhes, assim, de algo muito planejado. Quando eu entrei no centro cirúrgico, aconteceu uma outra situação. Eu tive muito medo, sabe? Eu entrei na sala e eu comecei a sentir, já na maca, né? Um pouco antes ali os preparos para anestesia. Eu comecei a sentir tanto medo, tanto medo, tanto medo. Era um pavor tão grande. Eu falei, poxa vida, é tudo isso de medo, né? O que está acontecendo? E eu me lembro que a doutora Juliana, anestesista, ela estava preenchendo ali um relatório e tal, e eu falei para ela, doutora, anota aí, ó, que eu não quero mais ter filho, que eu nunca mais quero ter esse medo, porque era um medo que me transcendia, tá? E ela falava assim, Paty, mas não tem nada disso aqui, né? Não se resolve isso agora, isso se resolve no consultório, com antecedência, calma, não é assim, calma, vai dar tudo certo. Mas eu não posso colocar que você quer operar, né? Que claro. não é uma decisão que a gente possa ter agora. Ok, fui tentando me acalmar, a minha perna tremia, eu realmente tremia, eu realmente estava com muito medo. Bom, vamos nós aí para o centro cirúrgico, né? Para o momento do nascimento da Sofia. Eram duas médicas, uma só xará, também a Priscila. Né? Então, a anestesista Juliana, a doutora Priscila, que era responsável pelo meu parto. A doutora Priscila tem 2 filhos, 2 meninos, eu me lembro disso ali durante a conversa. E tudo bem, gente, a Sofia estava programada para nascer 13h. E aí em meia hora, a Sofia nasceu bem. Rapidamente tirou algumas fotos, mas aí eu já não comecei a viver mais toda aquela experiência planejada, porque foi muito rápido. Tira uma foto aqui, né, com o pai, a criança, a mãe, faz toda aquele trâmite, né, e recordações e tal, e foi tudo muito rápido. E aí já tira o pai da sala, a criança também, eu mal pude segurá-la, sabe? Todo aquele momento de recepção da minha filha, né, não houve. Já estava tenso. Não houve essa oportunidade. Bom, nesse momento, né, não era mais só o término de uma cesárea, mas já começou a ter uma complicação durante o parto. E essa complicação aí foi um período adentro, tá?
Então, cauteriza vasinho daqui, cauteriza de lá, né? Tinha aquele pano azul e aí aquele dreno. E o sangue indo embora, e queima daqui, e aí muita conversa. Eu estava o tempo todo consciente, ok. Lúcida normalmente. Lúcida, normal. E aí chegou um determinado momento em que a doutora Priscila e a doutora Juliana, e aí tinha mais alguém que eu não me lembro, não sei nem quem é, mas que estava conversando a respeito do que fazer com esse problema que estava tendo. E aí, tira útero, não tira útero, o que vai ser feito? A discussão era da melhor decisão e do que fazer para me reestabelecer, para me deixar segura, saudável, né? E aí eu chamei a doutora Priscila, falei, doutora Priscila, eu estou ouvindo a conversa, né? Eu falei assim, olha, eu tenho um casal, eu tenho o Endrigo Júnior, eu tenho a Sofia, e para mim tá tudo bem, pode me operar, pode tirar útero, faz o que você tiver que fazer, sabe? Eu meio que pedi ali a palavra, falei, resolve meu problema, não fica custando, né? E aí a doutora Priscila ficou brava comigo e falou assim, olha, Patrícia, pode deixar que essa decisão cabe a nós. Nós vamos resolver o que é melhor para a sua saúde. Nossa responsabilidade aqui é de prezar por você, pela sua integridade e saúde. Fica tranquila que a gente está resolvendo o problema. E até de modo incisivo e bravo. E ok, de fato, ela era profissional ali, né? No caso, Claro. eu era paciente. Ai, eu ouvi isso. E nesse momento, eu sou católica. Eu sou mais que isso, gente. Eu sou crente em Deus de uma forma... Eu tenho tanta certeza do Deus vivo que está dentro de mim. E aí eu decidi me apegar a Deus nesse momento. E eu comecei a cantar, né? Cantar minhas musiquinhas de Deus. Eu comecei acreditando no Deus do impossível. Eu comecei a pedir para Deus naquele momento. Intercede, cuida. O meu Deus é o Deus do impossível. E eu comecei a pedir para Deus tomar conta de tudo o que estava acontecendo ali, né? Ele sempre está à frente da minha vida. E não podia ser diferente, né, nesse momento. E aí o negócio, eu não vou trazer com exatidão todo o tempo, tá, dessa cirurgia. Bom, chegou um determinado momento, me fecharam, e aí a doutora Priscila veio falar comigo. Falou, Paty, te fechamos, conseguimos resolver a questão da hemorragia, entendemos que você está ok, tá? Está controlado, e nós vamos te acompanhar na recuperação. Eu deveria ficar feliz ouvindo isso, mas eu sabia que não estava tudo bem. Eu sabia mesmo, também não sei como, gente, é por intuição. Claro. Eu sabia que não estava bem. E aí, naquele mesmo momento, eu senti, puta, eu vou voltar para essa sala. Eu vou voltar para o centro cirúrgico porque eu não estou bem, eu sei que não está resolvido. Era uma certeza minha, íntima, minha comigo mesmo. Fui para a recuperação, fiquei sendo acompanhada ali na recuperação. Começou a chegar vários médicos. Por ser um domingo, gente, a maternidade estava vazia. Graças ao bom Deus, porque eu precisei de todo mundo que estava ali, mais alguma coisa. Mas aí veio um médico, a enfermeira, não sei exatamente, com uma máquina de ultrassom, um carrinhozinho de ultrassom. E aí iam me monitorando, eu estava o tempo todo ali ligada em aparelhos. E fazendo ultrassom, eles com o celular na mão, calculando quantos ml tinha. E aí passava o ultrassom aqui, 200 ml, aí aqui 300, e aqui não sei o quê. E a minha barriga já estava ficando maior do que quando a Sofia estava lá dentro. Eu falei, bom, deu ruim mesmo aqui. E nisso, ligaram para o Dr. Makoto, que é o diretor do hospital, para que ele pudesse... ele não estava no hospital naquele momento, e quando ligaram para ele estava chegando no hospital, estava estacionando o carro. E aí o Dr. Makoto, por telefone, já foi orientando, já leva ela para o centro cirúrgico, né, já iam fazer essa nova intervenção. E nessa correria toda, né, eu não sei o nome do aparelho de monitoramento cardíaco, mas até
eu olhar para esse aparelho, estava 6x2. A minha alta era 6 e a minha baixa era 2. Até esse momento que eu vi essa medição, eu estava lúcida. Nesse momento eu tive a primeira parada cardíaca, eu fui reanimada pela equipe médica e acordei na porta do centro cirúrgico. Acordei assim, entrando no centro cirúrgico, estava na maca, acordei lúcida e o Dr. Makoto, esse japonês, estava do meu lado. Eu segurei na mão dele e eu falei, doutor, eu te imploro, me deixa viver. Eu te imploro, me deixa viver, me deixa... Eu preciso criar minha filha, eu preciso educá-la, sabe? A minha preocupação era com o futuro, era com o caminho que ela ia percorrer aqui na Terra, né? E ele segurou forte minha mão e ele falou assim, Patrícia, não depende de mim, depende só de você. Fica com a gente, fica com a gente. E ele me falou isso. E nesse momento eu tive a segunda parada cardíaca. Gente, até aí, nada de tão diferente, uma experiência de corredores de hospital, tá? Bom, entrei na cirurgia, já estava sedada, entubada. E aí eu comecei a ver a minha cirurgia. Eu acho que entra aqui a questão da experiência EQM, tá? E muita coisa que é difícil até de contextualizar, até de explicar. Você se via por cima, você viu o seu corpo sendo operado e você estava acima, do lado? Eu estava do lado, não estava acima. Não estava acima. Na verdade, eu estava no canto da sala e conseguia ver a sala toda, tudo que estava acontecendo. E tinha muita gente na minha cirurgia, muita. Eram vários médicos na minha cirurgia. Era uma cirurgia de grande porte, porque se tornou, né, algo assim, uma emergência. Uma grande hemorragia. Uma grande hemorragia, né? E alguns detalhes da sala eu me recordo bem. Então a sala parecia que tinha um mormaço, sabe? Meio que uma fumaça. Era um pouco diferente do real, né? Mas era o que eu via, tá? Naquele momento da cirurgia. A cirurgia acontecendo. E a sala, as paredes também tinham uma certa profundidade, que eu também não consigo explicar, não é nada convencional. Tinha um relógio na parede da sala de centro cirúrgico, mas era tudo tão profundo, sabe? Não tinha nada, não eram os metros quadrados que a gente costuma ver, né, e se relacionar. Era uma sala mais expandida. Era diferente, era tudo com profundidade. Mas eu acompanhava a cirurgia toda. As discussões, né, o que estavam fazendo, conversas aleatórias do tipo, a doutora Priscila, a ginecologista, né, que fez o meu parto, desmarcando uma saída com os filhos, né, que ia sair com os filhos, já não ia mais sair. Então eram tantos detalhes ali, todo mundo muito envolvido na tentativa de me recuperar. Tinha uma parede em especial que ela era muito profunda, sabe? Era vazada, na verdade, né? E uma sensação de paz. Tudo que tinha ali, eu não tinha dor, eu não tinha medo. Sabe aquele medo ali de morrer, aquele medo de... Tudo aquilo que eu relatei antes, eu não sentia absolutamente nada. Era uma paz tão grande, eu só sabia que eu estava sendo operada, tá? E também... em relação a me ver, eu mal me via, na verdade. O que eu via era toda a ação que estava tendo ali em relação à minha cirurgia, lucidamente, assim, detalhes. Eu vou tentar ser o mais pragmática possível, te trazendo detalhes. A gente está finalizando esse bloco já. Tá bom. No final dessa cirurgia, houve um debate, aqui esse ponto é muito importante, né? Os médicos começaram a discutir. Os meus batimentos começaram a cair, tá? Eu comecei a já não responder bem, o meu corpo não ia aguentar. Isso já era bem tarde da noite, se eu não estiver enganado, por volta, acho que já de 11h30 da noite, tá? Era bem tarde. E a discussão é, continua a cirurgia ou interrompe a cirurgia? Se interrompesse a cirurgia, eu provavelmente ia morrer, porque tinham coágulos de tamanho de pires que estavam dentro de mim, que não tinham sido drenados, tá? Se continuasse, eu não ia resistir,
porque o meu organismo já não estava mais aguentando. Então, essa discussão dos médicos. O Dr. Makoto, pela experiência dele, né, é muito sênior, ele entendeu que deveria parar, que era a única chance, apesar de pequena, mas do meu organismo poder se recuperar. Por fim, a doutora Priscila e a doutora Juliana comentou o quanto eu acreditava em Deus, trouxe a minha fé para a mesa e eles decidiram, além de interromper a cirurgia, me entregar para Jesus Cristo. Então, eles terminaram a cirurgia e fizeram uma oração. Tiveram a liberdade, considerando o tamanho da minha fé, considerando o quanto eu orei durante parte da cirurgia, me entregaram para Jesus. Falaram, Senhor, Senhor Deus, que é o médico dos médicos, nós te entregamos a Patrícia. Tudo que nós podíamos fazer, nós fizemos. Tudo que estava na nossa mão, nós fizemos. Agora é com você e me entregaram a Deus. De detalhe, eu me lembro perfeitamente. Eu continuo contando, me lembro. Olha, gente, que experiência. Chegou o nosso momento, Chico Xavier. Para quem chegou agora, nós estamos aqui com a Patrícia contando a EQM dela, a experiência de quase morte dela. Também estamos aqui com a professora Monalisa Silva, que é pesquisadora, cientista e trabalha, né, pesquisando sobre o tema EQM. Professora Monalisa Silva. No próximo bloco, a professora Monalisa vai contar para a gente o que os estudos falam dessa experiência que a Patrícia acabou de falar. Então fique aí, a gente volta com a professora Monalisa contando sobre EQM, né, como que anda na questão acadêmica, científica. A gente vai para o nosso momento Chico Xavier, que a gente traz hoje o Chico nos explicando sobre o momento da morte. E o que é interessante do Chico falando, né, que a gente faz um test drive da morte todos os dias por meio do momento do sono, da hora de dormir. Vamos conferir o Chico e a gente já volta com mais Esferas da Vida. Momento Chico Xavier. Geralmente sentimos-nos na posição de quem teme o processo da desencarnação, mas na maioria das vezes nós, segundo informação dos amigos espirituais, não chegamos a sentir a presença da morte, porque eles nos dizem que a todos os dias nós fizemos exercício da morte através do sono e da ressurreição pela manhã, quando despertamos e levantamos o nosso corpo. Paz e espera. Porta-joia Lingerie. As pantufas estão super na moda e a porta-joia não ia ficar fora dessa. Seja para você trocar o seu calçado quando você chega em casa ou para você ofertar a um amigo como um presente, um carinho, uma lembrança, nós temos todos os modelos, de dedo, a fechadinha, a mais quentinha para quando está mais frio. Nós temos uma variedade imensa, uma leva de modelos para você escolher do jeito que mais te agradar. E um detalhe, com os melhores preços do mercado. Porta-joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Foi um grande sucesso o lançamento do Residencial Pianó, transformando o conceito dos condomínios fechados de alto padrão na melhor localização de Araraquara. Pianópolis tem fácil acesso, ruas largas, segurança, um condomínio fechado que combina lazer, muito verde e segurança para toda a sua família. Quadras e estrutura pensada nos detalhes. E as condições especiais continuam, com 15% de entrada e saldo em até 60 vezes direto com a loteadora, com apenas 3% de juros ao ano, mais IPCA. Imperdível. Garanta seu lugar no condomínio fechado mais exclusivo de alto padrão da cidade de Araraquara. Agende sua visita e surpreenda-se. Fale com um dos corretores da Borsar Imóveis ou acesse borsarimóveis.com.br.
Oi galera, eu sou a Alok, eu tô aqui para te fazer um pedido muito importante. Eu e o Instituto Alok confiamos muito em uma organização humanitária chamada Fraternidade Sem Fronteiras. A gente quer te convidar para fazer parte desse movimento, dessa causa tão linda. Eu vi de perto, aqui no Brasil e também quando eu fui à África, que por meio desse trabalho a nossa ajuda realmente chega a quem mais precisa e faz a diferença na vida de milhares de crianças. O apadrinhamento na Fraternidade é muito mais que uma contribuição mensal. Ele realmente permite que a gente transforme vidas e ainda há muito a ser feito. Então, vem com a gente, apadrinhe você também. Apadrinhar é amar. Eu quero um óculos de sol com estilo. E eu quero um pro meu dia a dia. A gente vai levar. Aqui nas Óticas Fabrilem você encontra lentes com tecnologia digital, ideais para cuidar da sua visão, e armações que combinam com o seu estilo. Visite uma de nossas lojas. De volta ao Esferas da Vida, a conversa de hoje é com a professora pesquisadora da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, Monalisa Silva, e também com a arquiteta e urbanista Patrícia Santos. A gente fala sobre EQM, experiência de quase morte. A Patrícia falou no primeiro bloco a experiência dela e agora a gente conversa com a professora explicando o que é EQM, mas sempre antes aqui do nosso programa, no comecinho do segundo bloco, a gente fala do nosso querido quadro Desenho que Fala. E hoje a gente traz essa mensagem de empatia. Vejam aí os gatinhos, olha, não sinto sua dor, mas sinto por estar com dor. A gente recorre a Emmanuel, né, da importância da empatia, que fala que a plantação da simpatia, da empatia, é o único processo de estimular a colheita da verdadeira fraternidade e que o fenômeno da empatia está presente em todos os seres e em todos os domínios do universo. A gente vive numa grande permuta aí de energia, de empatia, de simpatia, que a gente precisa, né, colaborar sempre. @Desenho que Fala é no Instagram, essa página que todos os dias, né, com pílulas delicadas e importantes que nutrem um pouco a nossa alma. E agora a gente chega até você, professora Monalisa. A gente queria que você explicasse aqui no programa como que a universidade, como que o NUPES, como que vocês estudam as experiências espirituais, especificamente a EQM, o que é a EQM e como que está aí a ciência tentando entender essa experiência. Bem, Patrícia, eu acho importante a gente começar assim, contextualizando, né, pontuando um pouquinho da história da EQM, ao longo da história da humanidade. As EQMs, elas são experiências universais e elas têm sido descritas de forma bem consistente desde a antiguidade. Nós temos relatos desde a época de Platão. A primeira coleção moderna de tais casos, ela foi publicada em 1892 por um geólogo. Ele era alpinista e ficou muito atordoado porque ele teve quando ele sobreviveu a uma queda nos Alpes. E a partir daí ele começou a coletar narrativas semelhantes de outros alpinistas, soldados feridos na guerra, pessoas que passavam por acidentes, quase afogamentos, entre outros. Então é uma história bastante antiga, né? A gente tem dados desde a época de Platão também, e também, não tão recente, mas nós temos um outro relato bastante interessante que é encontrado no livro do Jung. É o livro Memórias, Sonhos e Reflexões, onde ele traz o seu relato de quando ele mesmo vivenciou uma EQM. E na época ele chamou de visões. Bem, a partir daí nós precisamos dar um enfoque, né, ao contexto das EQMs a partir da década de 70, pois é quando os estudos eles passam a ter um maior rigor científico. E a história da EQM ela é muito comumente associada ao trabalho do professor Raymond Moody Jr. e o seu livro Life After Life, né, que foi um marco dos estudos, do início dos estudos contemporâneos de EQM, e também foi quando surgiu o termo Near Death Experience, que é experiência de quase morte. Também
acredita-se que devido ao progresso científico, às técnicas de ressuscitação, houve um aumento no número de relatos de EQMs, fomentando também o estudo do tema nas diversas áreas, né? E também com pacientes em parada cardíaca que foram reanimados com sucesso. Bem, mas o que é a EQM, né? Como nós podemos definir essa experiência? Nós podemos dizer que as causas da EQM, bem como a sua definição, ainda trazem debates constantes. Todavia, nós podemos conceituá-la como uma experiência muito dentro do que a Patrícia falou, fora do comum, geralmente muito vívida, realista, profundamente transformadora. Ela é habitualmente caracterizada justamente por esse tom transcendente e por percepções muito claras de terem deixado o corpo físico e estarem em uma dimensão espaço-temporal diferente do habitual, né? Bem como elas trazem uma diversidade de elementos e podem ocorrer em pessoas que estiveram fisiologicamente próximas à morte, como em uma parada cardíaca, ou psicologicamente próximas à morte, como em acidentes ou em doenças, né, em que elas temiam e que iriam morrer. Quanto à incidência exata da EQM, ela ainda não é conhecida, mas alguns estudos prospectivos encontraram a ocorrência de EQMs em 6 a 20% de sobreviventes de parada cardíaca. E mesmo com diversos modelos, né, que tentam explicar o fenômeno, ainda segue sem comprovação científica satisfatória. Enfim, nós temos diversos debates que envolvem tentativas para se explicar essas EQMs. Elas são atuais há séculos e ainda persistem sem uma explicação consensual. Bem, a natureza subjetiva da EQM, ela vai levar alguns fatores individuais, culturais, religiosos, que irão determinar como cada experienciador tanto descreverá e também como ele irá interpretar essa sua experiência. Como nós percebemos no relato da Patrícia, o experienciador, ao passar por uma EQM, ele descreve alguns elementos, né? Nem toda pessoa vai descrever todos os elementos, né? E não tem uma sucessão, ainda não tem estudos que mostram que tem um jeito certo de acontecer a EQM, mas nós temos um núcleo central que prevalece na maioria das EQMs. E aí a gente tem características, né? A primeira proposta dessas características, elas foram elencadas justamente pelo professor Moody, que eu havia dito anteriormente, e ele trouxe inicialmente elementos. Entre eles, o inefável, que seria aquela característica comum entre os experienciadores, e eles dizem que não conseguem descrever em palavras o que eles viveram na experiência. É muito difícil eles conseguirem expressar. Nós temos a experiência fora do corpo, não são todas as pessoas que passam, mas alguns trazem essa questão. A questão de atravessar um túnel, de ver uma luz brilhante, de encontrar com seres espirituais, né, seres não físicos, desde seres espirituais transcendentes, amigos, parentes falecidos, uma revisão da vida. A pessoa às vezes fala que, em questão de, parece, né, que ela não tem muita noção do tempo, mas de repente ela conseguiu ver desde o nascimento até os dias atuais. Outros dizem que até conseguiram ver cenas que aconteceram no futuro e que depois foram confirmadas. Nós temos a questão de chegar a uma fronteira ou um limite, que nem sempre é um portão, é um portal, mas às vezes encontrar com uma pessoa que, quando você olha para aquela pessoa, né, às vezes um parente, um pai, uma mãe, e você sente que ali é uma barreira, que dali você não pode voltar, e a partir daí o retorno ao corpo, e entre outras características. E essas características fenomenológicas, elas vão se misturando, né, de modo que cada experiência ela vai se tornar única, né, e como eu disse, nem todo mundo vai ter todas as experiências. E essas EQMs, elas também podem variar com relação à profundidade. Nós temos pessoas que têm EQMs desde relativamente simples, né, com poucas ou características emocionalmente menos intensas, até aquelas relativamente complexas e com muitas, né, ou características emocionalmente mais intensas. Um outro aspecto que seria interessante a gente falar
é sobre os tipos de EQM, né? Nós temos que a literatura aponta para a ocorrência de pelo menos 3 tipos de EQM, que seria a positiva, né, dita também de agradável ou prazerosa, a neutra e a negativa, que também pode ser chamada de aterrorizante ou infernal. A grande maioria dos experienciadores, eles referem ter experimentado uma EQM prazerosa, e essas experiências vão envolver principalmente sentimentos de amor, alegria, paz e ou felicidade. Então, no todo, uma das grandes questões é saber, essas visões representam observações de outra realidade objetiva ou elas são simplesmente alucinações, fantasias? Enfim, é um debate bastante complexo, né? Porque os resultados específicos demandam explicações que ainda vão ter que ser muito bem estudadas, mas nesse sentido a gente pode começar a falar um pouco sobre o que temos, né, de evidência científica no estudo do tema. Professora, é interessante assim quando você fala das questões, será que são alucinações, será que não são? No caso da Patrícia, e em vários casos que a gente tem aqui, a gente faz questão de mostrar mais uma vez aqui esse livro, né? Ciência da Vida Após a Morte, que é um dos autores, é o Dr. Alexander Moreira Almeida, que acaba sendo, né, o grande coordenador do NUPS, que mostram, né, características verídicas, né, muita veracidade no que aconteceu durante a EQM. Por exemplo, a Patrícia falou que ouviu tudo, detalhes da oração, detalhes da médica desmarcando passeio com os filhos. E depois, na volta, quando você voltou, entre aspas, ao corpo, você tomou conhecimento de que tudo isso aconteceu, não foi, Patrícia? Sim. Eu voltei do coma, depois, se der tempo, eu até conto também, tem um detalhe interessante sobre isso. Mas quando o Dr. Makoto e a doutora Priscila foram me visitar na UTI, eles chegaram e eu estava transbordando de gratidão. Eu só conseguia recepcioná-los, né, e agradecer. E eu agradecia tanto. Obrigado por vocês terem salvo a minha vida. Obrigado por tudo que vocês fizeram. Você contava detalhes para eles. Eu vi a luta de vocês para me manter viva. Eu vi, e acho que eu não tinha nem consciência de tudo que eu estava falando, porque eu estava em coma, entubada, e eu contava para eles, eu vi o esforço, eu vi a dedicação, e aquela oração maravilhosa que vocês fizeram, né, a decisão de interromper a cirurgia, porque eu não estava mais resistindo, né, a palavra até, né, ela vai ficar na mesa, era esse tipo de discussão, e eu agradeci a eles, o Dr. Makoto em especial, por ter salvo a minha vida. E qual que era a reação muito obrigada. Deles? A doutora Priscila chorou, né, a hora que eu ficava falando. O Dr. Makoto olhava assim para minha cara e... você falou com alguém, né? Era um questionamento assim... Não, que eu tinha acordado há pouco tempo do coma. Naquele momento. E eu só consegui agradecer. Então tá bem, então. E eles se retiraram e depois... ela veio falar comigo que tudo aquilo, né, a doutora veio falar comigo, Paty, aconteceu tudo aquilo que você acabou de nos contar, aconteceu, é verdade. E eu assim, eu sei que é verdade. Qual que era a dúvida, né? Eu acho que eu não conseguia naquele momento entender que eu estava relatando, que eu estava relatando uma situação que eu tinha acabado de, que eu tinha experienciado, mas que eu tinha experienciado em coma, que eu, né, não podia ter consciência e essa vivência, essa recordação de tudo que aconteceu. Mas sim, aconteceu e eles me confirmaram que aconteceu. Professora Monalise, a gente percebe aqui nos casos descritos no livro que são casos da mesma, independente da cultura, da religião, do país, né? São casos específicos idênticos até. As pessoas se veem sendo operadas, veem o pai, a mãe, depois volta, né? Enfim, e trabalham essas informações que são verdadeiras. Como que a ciência fala? Como que é validado isso para a academia? O caso da Patrícia, ele é muito rico, né? E para falar um pouco, ela sugere as características dela e principalmente por ser corroborado por uma profissional médica, sugere justamente
para os casos de alegadas percepções verídicas, né? Atualmente nós também contamos com alguns estudos que trazem, inclusive esses relatos que trazem tanto da Pan-Reynolds, né? Da Pan-Reynolds, ou também tem um estudo do professor Van Lommel, que foi publicado na The Lancet em 2001, e assim, o carro-chefe, apesar de ter sido um grande estudo prospectivo, com pessoas em parada cardíaca, o carro-chefe do artigo é exatamente um caso de alegada percepção verídica, que é exatamente isso. A alegada percepção verídica é quando a pessoa que passa pela experiência, muitas vezes estando em coma ou mesmo em parada cardíaca, ela vai contar detalhes que aconteceu durante a experiência, quando ela estava inconsciente e que ela não poderia ver por outras vias, né? Porque pela situação que ela estava, e acaba que ela pode ser expressa por percepções visuais, auditivas, sinestésicas, olfativas, dentre outras, e essas experiências elas vão ser confirmadas por outras pessoas, como no caso da Patrícia, a própria médica confirmou para ela, e no caso do Van Lommel, ele traz um caso, não sei se dá tempo de eu contar rapidamente, mas eles encontraram um senhor, né, em coma, um homem em coma. Ele já estava em parada cardíaca, me desculpa, numa praça, foi levado para o hospital, e aí quando ele dá a entrada no hospital, ele passou por todo aquele processo de ressuscitação, todo mundo fazendo todos os procedimentos, só que já tinha muito tempo que ele estava em parada cardíaca, e aí eles resolvem parar, só que de repente acaba que ele volta, né? Eles conseguem estabelecer ele, mas apesar de eles ter pensado em desistir, ele vai para a UTI, depois de mais de uma semana, quando ele vai para a enfermaria, um certo dia ele estava lá já com o médico dele, né, o médico responsável, e ele queria saber da dentadura dele, onde que estava a prótese dentária dele. E aí, de repente, entrou uma enfermeira, né? E quando essa enfermeira entra, ele vê a enfermeira e fala assim: ei, aquela ali, é aquela ali que sabe, ela estava lá no dia que eu cheguei aqui, né? E foi ela que pegou a minha dentadura e guardou naquele carrinho com umas gavetas cheias de frasco, e ela guardou a minha dentadura. Então, aí naquilo a enfermeira já assustou, né? E ela ficou muito assustada, e aí ele começou a contar da experiência, que ele via o que estava acontecendo, ele viu que eles desistiam, que eles iam parar de ressuscitá-lo e de tentar a reanimação, e que de repente ele ficava, não para, e ninguém escutava ele, porque ele falava, né? E aí gerou aquele clima, a enfermeira ficou muito assustada, mas na verdade ele estava certo, e realmente era isso que tinha acontecido. São fatos, né, professora? A gente pode voltar no próximo bloco, né, e contar mais experiências aqui de EQM e principalmente, né, o que transforma, o que ressignifica essa experiência. A Patrícia pode contar pra gente se mudou de alguma forma, né, a vida e como ela enxerga o mundo, assim como a professora também pode contar dos outros casos aqui de EQM, Unisferas da Vida. A gente vai para um breve intervalo e a gente já volta com mais para vocês. Paz e espera. Onde os sonhos ganham cenário. Detalhes que transformam momentos em memórias. Sabores que celebram o amor. Emoção que explode com intensidade. A energia da festa que pulsa em cada batida. Olhares que falam. Movimentos que encantam. Instantes que ficam para sempre. Que Festa Eventos. Onde a sua história se torna inesquecível. Eu quero um óculos de sol com estilo. E eu quero pro meu dia a dia. A gente vai levar.
Aqui nas Óticas Fabrilem você encontra lentes com tecnologia digital, ideais para cuidar da sua visão, e armações que combinam com o seu estilo. Visite uma de nossas lojas. Paz espera. A gente volta para o Esferas da Vida. A conversa de hoje é com a professora pesquisadora da Universidade Federal de Minas Gerais, Juiz de Fora, Monalisa Silva, e a arquiteta e urbanista Patrícia Santos. A gente fala sobre experiência de quase morte, sobre as EQMs. A Patrícia já contou todo o caso dela aqui pra gente no primeiro e no segundo bloco. E agora a pergunta vai para você, professora Monalisa. Essa questão da verdade, da memória, como que as pessoas, especificamente falam que são alucinações, que são fantasias, mas que na realidade são questões verídicas, são fatos, que o paciente volta e conta o que aconteceu. Então, o que acontece? É um fato bastante intrigante, Traz muitas dúvidas, principalmente quanto a essa questão da confiabilidade e também a estabilidade da memória ao longo do tempo, nos relatos de EQM. E principalmente a gente tem essa preocupação porque, na maioria das vezes, nós temos estudos retrospectivos, que é justamente que se baseiam nos relatos, A gente pega relatos das pessoas que já vivenciaram a experiência. E aí, o que acontece? Os estudos, eles trazem que, em geral, as pessoas que passaram por uma EQM, elas relatam memórias muito detalhadas da sua experiência, e independente do tempo que tenha passado, E os experienciadores, eles relatam que tem a percepção de que essa experiência da EQM, ela foi mais real que um evento real da vida. E aí, o que acontece? Nesse sentido, estudos que investigaram as memórias, pois muitas vezes os relatos eles são feitos, às vezes, mais de décadas, 15 anos, 20 anos depois que a pessoa acaba por contar que passou pela experiência. O professor Bruce Grayson, que também é colaborador do nosso estudo, ele trabalha com EQMs há quase 40 anos, ele é da Universidade de Virgínia, dos Estados Unidos. E o que acontece? Ele quando ele fez a escala de EQM, que ela é o que a gente tem de padrão, justamente para triar esses casos, quando a gente está analisando se o caso é EQM ou não, a gente utiliza essa escala. Então, ele fez essa escala em 83, coletou dados com os pacientes que falaram que tinham experimentado essa experiência e tal. E aí, quando foram 20 anos após, ele deu seguimento e conseguiu mais de 60% que ainda estavam vivos das pessoas que participaram do primeiro estudo. E aí, ele coletou, repetindo a mesma entrevista, utilizando os mesmos questionários. E o que ele encontrou? Que os relatos, as memórias, eles não sofreram alterações significativas com o passar do tempo, mesmo tendo passado 20 anos. O que nos leva a pensar, que esses relatos não têm um impacto, Esse tipo de experiência, ele tem uma estabilidade dessa memória, dessa vivência, justamente que as pessoas relatam, muito diferente daquelas memórias cotidianas. Tem uns outros estudos também que investigaram e eles pegam questionários justamente para comparar as memórias dos eventos reais, e aí eles pedem para as pessoas, vamos escolher aqueles eventos muito traumáticos, de relacionamento, um desastre natural, ou uma grande doença, um nascimento, alguma coisa que tenha impactado demais, e eventos imaginários também, que podem ser impactantes, mas que nunca ocorreram, e eles comparam com as memórias de EQM, através desses questionários. E o que eles encontraram foi que os experienciadores, eles tratam os relatos, da EQM como mais real do que um evento real e ainda mais do que um evento imaginado. Então, eu acho que isso aí traz um pouco para clarear essa questão da gente dar mais importância ao que a pessoa está falando, e além do que, as memórias são vívidas, muito diferente de uma alucinação, muito diferente quando a pessoa acorda de um coma,
teve uma alucinação e ela tem consciência de que não, eu estava delirando, aquilo não aconteceu. É bem diferente do que a gente escutou a Patrícia falando, que ela tem certeza do que ela vivenciou, né? Você tem certeza, né, Patrícia? Certeza. E já faz uns 6 anos também, né? Já vai para 7 anos, dia 23 de outubro de 2016. Então, dia 23 de outubro é um dia que a gente celebra a vida 2 vezes, né? E automaticamente é um dia de grande reflexão para mim. Eu celebro a vida da Sofia, que é uma alegria de viver na minha vida e da minha família, e automaticamente vem toda essa experiência também à tona, mas eu vivenciei tudo isso. E o que eu acho interessante é que não é uma questão de religião. Nós estamos aqui num programa espírita, mas nós estamos falando de uma experiência espiritual, está acima, né, uma coisa de espiritualidade, e você é uma pessoa católica extremamente religiosa que pratica a sua religião, que é o catolicismo. Então a gente percebe aqui que não é uma questão, né? Eu achei tão bom você ser católica, porque você traz também essa veracidade, a gente não está com sentido proselitista aqui. É realmente você está falando, eu passei por essa experiência e foi real, não é verdade? Sim. Priscila, Oi. Deixa eu só interromper um pouquinho. Quando fala de religião, é muito importante a gente destacar esse aspecto mesmo, porque na verdade os estudos vêm mostrando que às vezes a pessoa passa pela experiência, ela tende às vezes a afastar do sistema religioso, de crenças, às vezes ela não consegue mais se ver naquele modelo que ela vivia, justamente porque não consegue ser explicado naquela doutrina. E a gente tem casos, igual no nosso estudo, a gente tem casos de muitos evangélicos, teve espírita, mas tem católicos, tem pessoas que eram evangélicas e não conseguem mais se ver naquela religião, mas aquela filiação, justamente pelo que acontece, né? Porque ela vivencia tantas coisas, igual o nosso estudo das pessoas, né, que passaram pela experiência de quase morte. A gente tem um N de 216 pessoas que vivenciaram no nosso estudo, que a gente foi quando a gente fez o corte, porque eu precisava terminar o doutorado, então a gente precisava analisar. Mais de 80% das pessoas, elas passaram a acreditar em vida após a morte, independente de religião. Claro, porque elas viveram essa experiência como espírito, vamos dizer assim, ou como uma consciência fora do corpo, uma mente fora do corpo, que nós somos algo além da matéria, independente que religião, né, é seguido. Conta pra gente o que transformou na sua vida. Até agora há pouco eu contei pra vocês que quando eu voltei, né, do coma, que eu pude agradecer o Dr. Makoto e a doutora Priscila, e eu vivenciei, só de contar, eu vivenciei isso de novo. E eu me senti tão grata por eles terem se esforçado, por terem salvo a minha vida. Foi tão maravilhoso essa sensação de gratidão. E hoje eu olho para mim e sinto uma responsabilidade grande. Falei agora há pouco contigo, né? Eu não tô a passeio. Eu olho para o mundo, eu tenho que ser cada dia melhor como ser humano, como pessoa, porque eu tive a chance, e ok, a gente tenta nesse momento não falar tanto de religião, mas Deus me agraciou, claro, sabe? Ele me permitiu estar aqui de novo. E até um dos meus propósitos de vida é impactar positivamente a vida das pessoas, de todas as pessoas que eu me relaciono, seja no trabalho, na minha família, o que eu posso fazer de bom, o que aquela pessoa está sofrendo, enfim, vai numa linha e traz uma responsabilidade muito grande de fazer a diferença, de ser cada dia melhor, e um sentimento de gratidão gigante. E o que eu também me trouxe aqui à tona, eu recebi uma indicação de um livro que chama A Magia. E olha, não estava nem no contexto isso, mas rapidinho eu vou falar para você. Eu li esse livro, ele é um exercício de 28 dias de gratidão, e eu me lembrei dele agora. Gente, eu comprei já mais de uma caixa desse livro, porque várias pessoas que eu trombo, você vai entregando, eu vou dando esse livro, porque ele é tão transformador, a gratidão, o amor, e independente de religião, Deus, o ponto de vida, isso eu te contei, né? O que eu acredito? Que Deus vive aqui dentro de mim, que o meu sopro de vida é a presença de Deus dentro de mim. Então Deus vibra em mim.
ele me transcende. Você é um instrumento de Deus, Eu sou né? um instrumento de Deus vivo, eu me sinto Somos. amada, eu me sinto querida. Acontecem coisas difíceis, doloridas na minha vida, acontecem. Há pouco tempo eu perdi minha irmã, que é mais do que essa dor, que eu mal sei explicar. E eu busco, ainda com essa dor, ser grata e até nem entender, né, o porquê das coisas, porque eu não tenho essa plena consciência ou essa consciência divina para entender tudo, o porquê de muita coisa. Eu só sei que eu preciso continuar na minha fé, no meu caminho de amor, de ter Deus como luz no meu caminho, que é para isso que eu tô aqui. Então, desculpa falar muito de Deus, mas é que Ele me transcende. Desculpa, porque nós somos todos filhos de Deus e temos que cada vez mais aumentar essa conexão e esse relacionamento com o divino. Professora, a gente já estourou aqui o nosso tempo, porém, eu queria que você falasse rapidamente a transformação para a classe médica dessas experiências espirituais, né? Da EQM, por exemplo. O que modifica para a classe médica, para a classe de saúde, para os hospitais, enfermeiras em geral? Assim, trazendo só um pouquinho do resultado do nosso estudo, até para a gente ver como que impacta, eu gostaria de falar mais, né? Mas a gente não tem tempo. Mas assim, só para a gente ter uma noção, 84% das pessoas, né, que passaram pela experiência, elas referem que foram extremamente ou muito impactadas pela experiência. 99,5% considera que a experiência como real, né, que foi uma coisa verdadeira. E mais de 80% tiveram mudanças positivas, muito que vai de encontro com o que a Patrícia falou, né, relacionadas às crenças, valores, atitudes, estilo de vida, quer dizer, e também a gente encontrou uma consistência transcultural das principais características, né? Não tem muita a gente não encontrou nada de variação. Houve aumento da intuição, da generosidade e também uma diminuição do medo da morte. E a gente deixa assim a mensagem de que, independente da etiologia, né, as pessoas que passam por uma EQM, elas são fortemente impactadas pela experiência em dimensões distintas da vida e terão efeitos que perdurarão, né, que podem ser a curto, mas também a longo prazo, e podem ser positivos, mas também podem ser negativos. E nesse sentido é importante que aqueles que ouvem os relatos, sejam familiares, amigos ou profissionais de saúde, eles possam se abrir pelo menos a uma escuta genuína, sem rótulos, quando o paciente relata ter vivenciado uma EQM. Evitaremos assim que os experienciadores acabem por relutar, né, em compartilhar a sua experiência, deixando de receber uma ajuda qualificada quando necessário, e no caso específico do profissional de saúde, compreender melhor esse fenômeno poderá auxiliar também em sua prática clínica, bem como a prestar uma assistência integral de qualidade. A gente agradece demais a professora Monalisa Patrícia Santos aqui também, e a gente finaliza com a nossa dica do livro da editora Clarim, né? Que é Jesus às Margens do Genezaré, de Maureen Wettstein. Em tempos, né, tão angustiosos, esse livro tem o objetivo de levar para todos a mensagem da esperança. A gente se transporta através da leitura até as margens do Genezaré, desfrutando da presença de Jesus e ouvindo as suas inesquecíveis lições. Vale sempre, sempre lembrar que a Revista Internacional de Espiritismo e o jornal Clarim, Legados de Kabar Schutel, continuam plenamente ativos, dando continuidade ao seu ímper trabalho de divulgação. Então você pode assinar, você pode receber aí na sua casa ou ser um assinante digital. Mande o WhatsApp no 16 992706575 ou entra lá no site, né, do Clarim, www.oclarim.com.br. Não vou deixar de falar que tem um QR Code agora aqui na nossa tela que você pode clicar e participar da pesquisa da professora Monalisa, que a gente acabou de entrevistar, sobre EQM. Talvez você já tenha tido EQM, faça parte da pesquisa. E eu finalizo rapidamente o nosso programa, mas agradecendo a todos pela audiência sempre. Estamos juntos todo sábado, 10 horas da noite, na TV Mundo Maior e Rede Amigo Espírita, e meia-noite no domingo, na TV Cultura Paulista. Um grande beijo, até a semana que vem e muito obrigada para as meninas todas. A alma que é vibração, vida e essência, está nas luzes da sobrevivência.
transcendentalismo das esferas. Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta-Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides. Escola Espírita de Araraquara. Apadrinhe. Estrutel. Estrutura Metálica. Óticas Fabrilém. A fábrica da sua lente. Funerária Bom Jesus. Cuidando carinhosamente do silêncio da vida. Mercatudo. Casas André Luiz. Mercalivros. Um mundo de ideias e conhecimento.